A seguir, Painel. Olá, terça-feira, 8 de janeiro de 2019. Noite de estreia aqui na UPF TV e também na Rádio UPF. Está no ar o programa Painel. Uma novidade na programação, o Painel tem o desafio imenso de ser transmitido ao mesmo tempo em diferentes plataformas, promovendo debate de temas relevantes para a comunidade regional. Estamos ao vivo pelo canal 4 aberto, no canal 14 da NET, mas também estamos ao vivo pela Rádio UPF e no Facebook da UPF TV. É um prazer estar aqui agora, são 8h03. Você é nosso convidado a também participar deste programa. Acesse aí a página do Facebook da UPF TV, manda seu comentário, sua pergunta, anota os números do WhatsApp que aparece na sua tela para interagir com a gente. E como estamos mudando, o programa de estreia não poderia deixar de falar em mudança. Ano novo, novo governo e economia passando por uma das suas maiores transformações. Vamos falar um pouquinho também de mudança pessoal, o quanto todas essas transformações impactam no nosso dia a dia. E com a gente no programa de hoje estão aqui o jornalista e radialista e também editor Ivaldino Tasca, a economista, doutora em economia e professora aqui da Universidade de Passo Fundo, Cleide Moreto, e a administradora Master Coaching, palestrante Alessandra Ismanioto. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É muito importante, a gente está estreando hoje um novo formato de programa ao vivo para toda a região em várias plataformas. Eu vou começar o programa perguntando para a Alessandra o seguinte: diante de todas essas mudanças que o país está vivendo, Alessandra, como é que a gente consegue trabalhar a nossa mudança pessoal? Porque é muita transformação em pouco tempo. Muito bem, Zumara, parabéns pelo programa, parabéns à UPF TV pelo novo estúdio, está tudo muito bonito, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quando vamos falar sobre mudanças, a gente tem que entender um pouquinho a mentalidade das pessoas, porque tem muitas pessoas querendo mudança, mas poucas pessoas fazendo algo para realmente mudar, para mudar a forma do pensamento, porque para podermos começar algo novo, a gente precisa deixar de fazer algo velho. Deixar de fazer algo velho significa abandonar velhos hábitos, pequenos vícios, antigos comportamentos que você já vem há um longo tempo, e para que isso aconteça é necessário que você tenha seus problemas resolvidos. Para começar uma mudança é muito importante que você tenha a sua vida resolvida, porque aí você está pronto para dar o primeiro passo para essa mudança. Planejar onde você quer chegar, é por aí que a gente tem que fazer esse processo de mudança. Bom, já faço esse link aí com essa aula praticamente, não é, de mudança pessoal, de como fazer essa transformação com a política. Bom, o jornalista Ivaldino Tasca é bastante experiente nessa área, acompanhou aí várias transformações no país. A gente está mudando radicalmente, Ivaldino, na nossa política no país? Boa noite, Zumara. Boa noite, Cleide e Alessandra. Obrigado por estar aqui. Uma satisfação participar dessa estreia da TV UPF. A expectativa é de grande mudança. Eu refiro dois momentos importantes, porque agora estão acontecendo tantas coisas ao mesmo tempo que há uma certa perplexidade. E a gente não consegue acompanhar. O que vai dar amanhã? Eu fiz um pacto comigo mesmo. Os próximos 60 dias eu só fico olhando, observando e anotando. Porque um dos aspectos que fez com que mudasse da esquerda para a direita, radicalmente, nas eleições, um dos aspectos foi assim, um combate à corrupção. Quer dizer, é algo que está incomodando há muito tempo. Aí me dei conta que Jânio Quadros se elegeu nos anos 60 com uma vassourinha combatendo a corrupção. Aí me dei conta, mais adiante, já nos anos 80, que Collor veio com uma avalanche
contra os Marajá e combatendo a corrupção. Então, a gente já tem uma relação com a história do país, não é só nesses 2 episódios. Né? É que a corrupção parece que é endêmica entre nós. E o povo está cansado disso, a população está cansada disso, que faz com que tire atenção e principalmente dinheiro de áreas importantes, evitando que a gente dê algum salto de qualidade. Então me parece que temos que esperar. Se houver um combate à corrupção, nós já estamos avançando bastante. Bom, você citou aí Jânio Quadros, mas era outra época. Hoje a gente tem o advento da internet que nos dá uma velocidade de informação e nas coisas e as pessoas ficam meio né, conturbadas com tudo isso. Acho que o quadro complica, ele fica mais grave. Você não acha? É que a preocupação é a mesma. A população está preocupada com a corrupção. Eu estou pegando um período em que eu comecei, que eu vivi realmente essa situação. Eu sou lá antigo, né? É experiente, né, Evaldir? E vivi muito esses momentos. Depois, como jornalista também, há um cansaço dessa questão de vamos moralizar esse país, vamos colocar a casa em ordem. Eu acho que isso levou o Bolsonaro e esse governo, que veja bem, que é uma guinada incrível. Nós ficamos quase 25 anos de diferentes tons de esquerda governando esse país e, de repente, assim, sem mais, sem menos, que ninguém esperava, sem dinheiro, aparentemente, sem partido, aparentemente, sem TV, sem muito dinheiro, aparentemente, ganhou uma eleição da maneira que ganhou. O discurso do Bolsonaro, quando ele diz ali, estamos colocando um ponto final no socialismo, mesmo o Brasil nunca tenha sido socialista, ele quer fazer uma demarcação, não é, nessa transformação. Não te pareceu isso? Com certeza. Ele acha que é por aí que tem que fazer. Quer dizer, às vezes eu me pergunto se efetivamente esse já foi um país capitalista. O nosso Estado é muito mastodonte, é grandão, ele vive se metendo em tudo que é canto. A gente não sabe até que ponto ele deixou o empresariado, o indivíduo se manifestar. E o que veio aí, esse período que nós vivemos, houve um inchaço realmente do Estado. Ele acha que tem que mudar. Olha, a gente já tem interação aqui, o Roberto Ariotti está mandando parabéns, sucesso aqui, está acompanhando o programa. Quem quiser acompanhar também pode entrar no Facebook da UPF-TV e também mandar mensagem pelo WhatsApp, não é? Aqui, ó, vou dar um número do WhatsApp aqui da Rádio PF, o 984180089, é só mandar a sua mensagem, a sua pergunta. Mas, professora Cleide Moreto, essa transformação também mexe radicalmente com a economia, porque a gente está entrando aí num processo de economia liberal. Primeiro, gostaria que tu contextualizasse, conceituasse o que é uma economia liberal e quais são os exemplos que a gente tem no mundo hoje. Parabéns a todos nós. Principalmente é uma imensa satisfação estar aqui na nossa casa, né, para falar de uma temática que é muito importante, né. Zumara, eu vejo assim que existe um certo equívoco da população em geral entender o que é um sistema econômico, o que é um regime político. Nós nunca fomos socialistas e, assim, existe também uma dificuldade de entender que o capitalismo, ele tem diferentes fases, né? Nós nascemos como um sistema econômico capitalista, tá? O mundo hoje é capitalista. Os exemplos que nós tivemos de países socialistas, eles demonstraram fragilidades. Então, mesmo a China, se nós quisermos observar, ela é comunista e adota práticas econômicas que são completamente liberais. Então, existe essa confusão de entender de um país ser capitalista e de ser mais intervencionista e menos intervencionista. Uhum. Então, o liberalismo, a própria economia surge com um modelo liberal, né? Adam Smith foi o grande precursor do liberalismo econômico. Só que ele previa um capitalismo que era um capitalismo concorrencial. Ou seja, o próprio mercado se organizaria de forma a dar oportunidade para todas as empresas e o Estado deveria funcionar apenas como um regulador, como um organizador. Bem, o que aconteceu? A Grande Depressão dos anos 30 demonstrou que o mercado sozinho, esse modelo liberal, não funcionava. Então, a grande retomada das economias pós-Primeira Guerra e tal, se deu com a intervenção do Estado. Tá? Então, o que nós vemos, essa questão de remeter a Jânio na história, a Jango, né, na história e tal,
nós também temos que ver que nós estamos sempre dentro de uma realidade que é cíclica. E o próprio mercado, né, ou seja, deixar com que o setor privado, a propriedade privada, que as empresas se autorregulem, também demonstrou falhas. E que os modelos que deram mais certo, se nós formos pensar, o modelo mais liberal que nós temos é o americano, né, é o exemplo do liberalismo em si, mas a própria Inglaterra ela foi liberal, mas liberal com políticas públicas extremamente importantes. Então, o que acontece é que, de fato, o que falta é uma mudança na percepção de que Estado nós queremos. Por que é que ele se torna um Estado muito pesado? Porque ele não conseguiu ver qual era a medida que ele deveria interferir e ou até que ponto as políticas que ele coloca em prática efetivamente auxiliam a população em geral ou o setor privado, que é o que efetivamente deveria investir. Já dá para entender qual é a proposta do ministro Paulo Guedes? Bom, a questão ele fala em economia liberal, mas dá para entender o que ele quer? Ele é ultraliberal. Se nós tivéssemos que classificar, coisa, então. Digamos assim, nós somos liberais e achar que o Estado tem que recuar. Ele tem que cuidar das funções básicas, tá? Essa é a visão. Um Estado liberal não significa que a educação não seja pública, que a saúde não seja pública, porque a Inglaterra, por exemplo, que é liberal, ela tem a saúde, o nosso modelo é o modelo inglês. Tá? Sim. Mas ele é ultraliberal no sentido do Estado sair, inclusive, das funções essenciais. O Estado deveria estar menos na educação, menos na saúde, menos na proteção social, na previdência. Então, isso é uma mudança radical de percepção. E aí a gente vai ter que pagar para ver. E tem consequências. Nós temos um modelo de país que, tanto do lado privado quanto da população em geral, sempre foi dependente. Nós tivemos sempre um setor privado que esperou a ação do Estado para agir. Bom, a Natasha Long também está na nossa companhia no programa. Eu repito aqui, você pode acompanhar esse programa pelo Facebook da UPF TV, pela Rádio UPF e aqui pelo canal 4 e também pelo 14 da NET. Bom, nós passamos por uma eleição, uma campanha eleitoral muito complicada, não é, Alessandra? Famílias brigaram e foi horrível. E agora, como refazer esses laços? Como resgatar esses relacionamentos, né? Ainda mais no momento de mudança, conforme os outros painelistas estão trazendo aqui. A mudança ela é muito intensa e vai continuar acontecendo. Que Deus nos proteja nos próximos 60 dias, não é mesmo, Tasca? Eu vejo o seguinte, que a primeira coisa é a gente reconhecer que nem sempre são as nossas ideias que elas serão totalmente aprovadas. Nós temos que estar abertos para que as outras pessoas possam contribuir de alguma forma. E isso é, de alguma forma, estar aberto para a mudança. Concordar que as outras pessoas possam pensar diferente da gente. Uhum. E a mudança nas pessoas, se isso não acontecer, nós vamos estar cada vez mais em crise nos relacionamentos. E isso está, inclusive, na família. Famílias brigaram, né? Amigos discutiram, pessoas que tinham um relacionamento de longa data acabaram perdendo essa relação justamente por defender um lado específico e não estar aberto ao outro lado. Então, existe uma preocupação muito grande com relação a todas essas mudanças que vão vir e de que lado eu fico. Na semana passada, era a situação a respeito de quem usava rosa, que menino usava azul, rosa, azul e a menina usaria rosa, né? Então, caiu por terra isso, mas a gente sabe que é uma coisa tão cultural que eu tenho uma filha que tem 24 anos de idade que até hoje ama a rosa. E nem por isso ela deixa de ser uma profissional, uma pessoa que se destaca no mercado. Uma pessoa... Exatamente, isso acho que cor não tem nada a ver com pessoas, né? E isso começa a abrir um pouquinho mais a mente da gente. Mas eu acho que abrir o coração para as pessoas nesse momento tão difícil que ainda nós vamos enfrentar. Olha só, o tempo passa rápido, né? A gente vai ter que fazer um intervalinho, mas a gente volta aí em seguida. Fica ligado aí. Estamos de volta. Hoje a gente está estreando o programa Painel, que todas as terças-feiras será ao vivo aqui pela UPF TV, também pela Rádio UPF e redes sociais. E o assunto de hoje são as mudanças que o ano novo nos traz.
Estão com a gente aqui o jornalista Ivaldino Tasca, também a professora Cleide Moreto, que é doutora em Economia, e a coaching Alessandra Ismanioto. Eu quero aproveitar um gancho da Alessandra, Ivaldino, para te fazer uma provocação, porque assim, ó, a Alessandra disse, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, a gente diverge, a gente tem que tentar fazer isso. Mas nessa campanha eleitoral a gente viu um radicalismo em termos de posição. Primeiro, a esquerda foi criminalizada, não é? Se você é contra o governo ou critica o governo, você é automaticamente taxado de PT, porque houve um antipetismo muito marcante nessa campanha eleitoral. Como lidar com isso num país que é uma democracia? Não sei qual é o motivo eficiente por trás profundo, mas nós estamos muito intolerantes. Nós não suportamos que alguém divirja da gente. Pega as redes sociais, nós somos donos da verdade. O que eu digo está definitivamente posto como verdade, e eu não aceito que alguém possa me contrariar. Então, eu não sei se isso é medo, é falta de informação da gente, é despreparo da gente, mas a intolerância agraçou totalmente. Quer dizer, coisas que vêm acontecendo no mundo há 30, 40 anos, aqui parece que começaram ontem, e eu não sei se isso também nasce de um caos político-partidário que nós estamos. Um país com 35 partidos legalmente funcionando, com 40 na fila para ser organizado... 35 partidos, Ivaldino, e os partidos praticamente são os mesmos, assim, funcionam da mesma forma, são iguais. O que distingue um do outro a gente não sabe. Né? E temos 40 na fila que estão pedindo para serem legalizados. Uhum. Então, esse momento, a intolerância é uma marca muito forte na gente. E tu acha que a gente vence esse processo? Nós temos que vencer. Nós não vamos muito longe se não vencermos essa intolerância. Democracia é saber compartilhar com as diferenças. As diferentes visões de mundo precisam governar um país. Isso que a professora Cleide falou, você precisa buscar um equilíbrio. Então, vamos simplisticamente, um período da direita, outro da centro-direita, outro da centro-esquerda, outro da esquerda. Isso que vai fazendo o equilíbrio. Nós passamos os últimos 25 anos naquilo que é esquerda, que nem está bem definida, e agora caímos numa direita que não sabemos bem que direita é. Uhum. Bom, mas a economia, ela vai precisar, pelo menos, andar bem esse ano, não é, professora Cleide? Porque o país está nessa perspectiva de crescimento, da retomada do desenvolvimento. Esse eu acredito que seja o maior gargalo que nós temos, porque em função, nós temos uma trajetória histórica de tentar sanar problemas econômicos com planos, ações que são muito conjunturais, muito de curto prazo. E nós chegamos a um limite. Nós não temos, eu trabalho na área de desenvolvimento econômico e eu não vejo um modelo de desenvolvimento econômico para o país. O que se está tentando fazer agora é tentar retomar o crescimento, que é muito diferente. E aí, Zumara, vem uma questão importante. Então, o que nós queríamos, o que a população queria? Queria que o país, economicamente, desse outros sinais de retomada. Até porque nós entramos dentro de uma crise que foi uma crise mundial. Longa, não é? E uma longa. Crise longa. E assim, nós temos muitos gargalos, principalmente naquilo que mais gera valor, que é a indústria. Nos últimos anos, o país, ele retrocedeu em termos industriais. Ele teve dificuldades do ponto de vista da autonomia da tecnologia gerada. Então, enquanto outras nações, potencialmente muito mais importantes, né, conseguiram avançar, nós ficamos para trás. Então, agora nós temos que pensar mesmo no modelo de desenvolvimento. Mas já digo o seguinte, nós precisamos fazer reformas. As reformas que o novo governo promete. Só que são reformas que, se nós pensarmos, todos estão naquilo que a gente chama de política fiscal. O que é a política fiscal? Eu vou mexer em gastos e tributos. O que eles vão tentar fazer é diminuir gasto. E com essa diminuição de gastos, esperando que o investimento produtivo retome. E esse é o grande medo que eu tenho. De que o país não tenha no setor privado fôlego, credibilidade e confiança suficiente para retomar o investimento. E o investimento produtivo, ele é fundamental para que nós geremos emprego. E gerando emprego, haverá renda.
Então, serão tempos, e eu não é ser pessimista, é ser realista, serão tempos difíceis, porque nós cresceremos umas taxas baixas, mas ainda com dificuldade em termos de emprego. E as políticas sociais que existiam ou estavam mais abundantes, né, digamos do ponto de vista da segurança de famílias e trabalhadores, em função dessa austeridade fiscal, elas ficarão comprometidas. Pois é, mas eu quero saber do Ivaldino o seguinte, se vai ser lento esse processo de retomada, a população vai ter paciência para seguir esse caminho? Essa talvez seja a grande interrogação, porque ela está colocando uma situação em que, para o leigo, não entende economia, tem algo como 13 milhões de pessoas que precisam trabalhar. Qual é a realidade que eles vão encontrar daqui para frente para poder, o mínimo que é, se manter. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos enfrentando situações extremamente caóticas. A nível da segurança, nós nos tornamos um dos países mais inseguros e mais violentos da atualidade. Essa é um fato posto aí à disposição de qualquer um. Até quando nós vamos suportar isso? A tendência é não atender a essas demandas de, sim, complicar muito o clima interno. A população se mobilizou num caminho que é a resposta. Eu sou daqueles assim, eu não vejo uma população de esquerda ou de direita. De esquerda ou de direita são os partidos, os discursos, as orientações. A população quer levar a sua vida normal, quer trabalhar e quer tranquilidade. Sim. Se não responder a esse anseio, complica. Pois é, mas aí eu queria saber da Alessandra o seguinte, como individualmente cada um pode ajudar a amenizar isso que pode se tornar um outro conflito na sociedade? Nós temos que estar muito atento a uma tendência hoje. Como a professora Cleide falou, a questão da indústria, que é uma grande provedora, né, de recurso em nível de Brasil, geradora de emprego, de renda. Essas indústrias e todos os setores, na verdade, estão passando por um processo de inovação muito grande. E vem muito forte a inteligência artificial. Por conta disso, a diminuição do emprego. E as pessoas precisam estar preparadas, então, para este novo cenário, que é o que estávamos conversando aqui nos bastidores. Não vai haver tanto emprego como as pessoas acreditam que vai ter. A gente vai precisar fomentar muito a questão do empreendedorismo. Então, são microempresas, são pequenas empresas, são donas de casa que vão precisar desenvolver e botar em prática as suas habilidades e colocar isso no mercado para que elas possam sobreviver, sustentar as suas famílias e crescer e, quem sabe, fazer com que o negócio prospere e se torne um negócio pujante. Mas uma coisa é muito importante, não teremos mais o mesmo número de vagas que já tivemos no passado. A robotização, a inteligência artificial, a tecnologia, a inovação, as empresas elas estão vindo muito forte na visão de uma startup. E a startup é as pessoas poucas precisam se reinventar, não é, Alessandra? Reinventar. A mudança precisa fazer parte da cabeça das pessoas e entender que o que serviu no passado não serve mais hoje. Não serve mais. Olha só, o Paulo Carbonari está mandando um recadinho aqui, parabéns pelo programa. Também o Matheus Batistella está na escuta. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela UPF TV, também a Rádio PF e nas redes sociais. Você pode mandar o seu recadinho. O programa já está quase chegando no fim. Meu Deus, passou muito rápido. Quero uma palavrinha de vocês para 2019, rapidamente. Qual é a expectativa para 2019, Alessandra? E um recado para quem quer mudar também. A reinvenção das pessoas. Eu acho que é uma mudança de mentalidade. Se você estiver disposto a fazer esse processo de mudança, coisas positivas vão acontecer na sua vida, pessoal e profissional. Professora Cleide, como uma economista, qual é o seu recado? Cautela sempre, cautela e muita perseverança, no sentido de nós repensarmos o que nós, enquanto indivíduos, representamos nessa sociedade. E que eu posso aplicar a minha cidadania no ato do consumo, nos projetos que eu tenho, na diferença que eu faço na comunidade onde eu vivo. E torcer para que tudo dê certo, não é, neste ano? Para que as coisas entrem nos trilhos, pelo menos. Que pelo menos nós consigamos voltar ao crescimento econômico, que é o primeiro passo para qualquer tentativa de desenvolvimento. O jornalista Ivaldino Tasca, qual é o recado? O meu recado é que tenhamos o bom senso, a paciência de superar esse clima de confronto que tem marcado a vida nacional nos últimos 15, 20 anos.
Quer dizer, ser de oposição é uma coisa, ter um partido, uma visão de mundo ideológica diferente é outra, mas esse embate de confronto que não permite que você pense num consenso, esse pode nos complicar adiante. Eu acredito que nós temos que apostar nisso. Chega de confronto, vamos para um consenso com todas as nossas diferenças, com todas as nossas visões de mundo diferenciadas. Tá certo. Obrigada pela presença de vocês aqui na estreia do painel. Passou rápido, o programa está encerrando. Obrigada pela sua companhia aí. O painel reprisa sempre na quarta-feira às 11 horas da noite e na quinta-feira às 10 da noite. Na próxima terça tem mais ao vivo aqui na UPF TV, na Rádio UPF e também em redes sociais. Até lá.